Eu me chamo Emily Santana da Silva, tenho 16 anos e estou na segunda série do ensino médio e estudo em uma escola de rede privada. Em relação à pandemia, eu sinto que estou tendo menos dificuldade do que as outras pessoas de ficar em casa, porque eu nunca fui uma pessoa de sair para festas, todo final de semana para o shopping, e eu sou uma pessoa muito caseira, então eu acredito que, em relação a outras pessoas, estou sentindo menos dificuldade. Eu sempre venho me atualizando por meio de jornais, por notícias, né, que chegam no meu celular na internet, pelas redes sociais, e eu converso muito com minha mãe, e ela sempre está se atualizando, então eu acredito que isso também é um meio. Em relação às minhas aulas, elas passaram a ser remotas. Então, eu estou utilizando de algumas plataformas que eu já utilizava antes de começar a quarentena, que são Ésia, que é o meu livro digital de redação, é o único livro que a gente tem de redação e ele é digital. O Google Classroom, que antes os professores só passavam algumas atividades, mas hoje, dentro da plataforma do Google Classroom, você tem como entrar em outras atividades. Então, eles fazem videoaulas, exercícios, eles cobram a presença por meio do Google Classroom. E tem o Zoom, que eu estou usando para alguns professores de banca. Aí ele me manda por e-mail a atividade que ele quer que eu faça e ele me dá aula normal e tira as minhas dúvidas. E o Geek One é uma outra plataforma que eu também estou usando, que é como se fosse um livro digital parecido com o Ésia. Só que o Ésia é realmente o livro digital e o Geek One, ele, dentro da plataforma, tem o livro digital, atividades, e ele, dependendo do seu desempenho, ele também me direciona para algumas videoaulas. Eu, particularmente, acho que não está sendo eficiente essa educação, porque muita gente está com difícil acesso, mesmo estudando na escola privada, mas tem muitas pessoas que moram no interior e que não vieram para cá, para Salvador, para conseguir estudar. E aí, por meio dessa pandemia, os pais optaram em mandar a criança de novo para o interior. E muitas pessoas, muitos amigos meus que estão isolados, eles não estão tendo acessibilidade à internet por estarem no meio da roça. Então, eu acho que... Eu também acredito que não está sendo bem trabalhados alguns assuntos. Ou os professores estão dando o assunto muito rápido, ou eles estão dando muito lento o assunto. Sendo que eles têm 5 aulas na semana, eles têm, por exemplo, vou dar um exemplo de matemática, eles têm 5 aulas na semana e um assunto que, se fosse em dia normal, ele daria em 3 aulas, ele está dando em uma aula, na outra aula ele já está dando outro assunto, como se a gente só tivesse aquela disciplina para dar conta. Então, eu acredito que esse ensino é só fachada mesmo. Alguns pontos positivos, como as aulas e os professores, por exemplo, se você perder aquela aula naquele dia por algum problema pessoal mesmo, ou você está dando conta de outro assunto, então eles gravam pelo meio da plataforma que eles estão usando e eles disponibilizam lá. Então você pode, por exemplo, segunda-feira, eu não consegui pegar a matéria de português, mas eu tenho uma videoaula do professor explicando numa lousa. E aí eu posso pegar no final de semana, posso, para a prova, quando voltar as provas, eu vou poder pegar aqueles vídeos e reutilizar nos meus estudos. Então, eu acredito que o ponto mais forte de todo o ensino está sendo esse.
Já eu faço prova toda sexta-feira. E faz. Mas, na verdade, não é uma prova, é um simulado. Ah, entendi. E aí faz pelo próprio ambiente, é? Ou eles fazem pelo Google Classroom ou pelo Geek One. Mas o Geek One é só para a nota do final, eles dão de acordo com o Enem. Então, é como se fosse um simulado Enem. Diferente do que era o Google Classroom, que eles só dão quantas questões você acertou. Lá, não, eles calculam com a nota que é o TRI, que é a nota usada pelo Enem. Em meu tempo livre, eu assisto filmes, séries, eu escrevo, eu cozinho. Em algum momento da quarentena, eu comecei a costurar, mas também já parei. Eu acesso as redes sociais, o TikTok, o Instagram, por exemplo. Eu estou lendo muito, dançando, e eu comecei a fazer alguns exercícios, mas acho que o ponto forte mesmo do meu dia está sendo o curso que eu estou fazendo de astronomia. Quais são as séries que você gosta de assistir, Emily? Eu tenho uma lista, mas eu gosto de assistir algumas séries que já acabaram. Eu não gosto muito de assistir essas séries que todo mundo assiste ou que vai lançar nova temporada, que para acompanhar é meio complicado. Então eu assisto algumas séries super-heróis como Flash, Smallville, Legends of Tomorrow, algumas séries dramas adolescentes em escola, que Dawson's Creek, Gospel Girl, que acompanha a vida deles adolescente até a faculdade. E aí eu consigo me identificar com muita coisa das séries que eu assisto, então eu gosto muito. Essas são algumas séries, mas eu tenho uma lista. Eu gosto muito de série de comédia. Então, série curta de meia hora, que tem o Will e Grace, que fala sobre algumas questões importantes. Até para a época que a série foi criada, ainda assim é muito importante. The Big Bang Theory, Friends. Então, é isso. Então, é importante que o conhecimento aconteça numa troca. Então, se tivesse um feedback do aluno, se tivesse um feedback do professor em relação à dúvida do aluno, inclusive alguns alunos, como é uma escola de grande porte, tem alguns posicionamentos de alunos zangados, que durante um determinado momento eu achei até que não fosse o aluno, fosse o pai que estivesse questionando da escola. Que ele faz a pergunta e o professor não responde. Mas quando eu vi que isso não era pontual, que era uma atividade contínua, que seria assim sempre, aí eu falei, esse tipo de educação à distância eu não acredito. Muito mais do que a distância remota, e ainda muito para além a distância remota, é uma atividade, é uma transposição da educação presencial. Então, no meu entendimento, é um retrocesso muito grande. Então, aquela forma de ensinar, de despejar o conteúdo que acontecia, sei lá, 40, 50 anos atrás, voltou nesse momento. Então, é isso que tem acontecido na escola. Então, o menino passa a semana toda assistindo os vídeos, sem possibilidade de fazer essa troca, e aí, quando chega na sexta-feira, ele faz uma avaliação. No final, a avaliação encerra 18 horas, 18h01, já tem um resultado das questões. Então, que tipo de conteúdo, de conhecimento que está sendo aprendido, que está sendo medido? E qual a relevância disso nesse contexto, nesse momento de pandemia? Essa é a minha grande preocupação. Eu estava muito incisiva na realização das atividades, estava muito em cima de Emily. Quando eu percebi que ela fragilizou, eu recuei, porque eu não acredito e porque não é dessa forma que eu penso que a coisa precisa acontecer.
Na primeira vez que eu for sair de casa, provavelmente eu vou encontrar com meus amigos e é que a gente está marcando um churrasco desde o ano passado. A gente fez um churrasco em outubro do ano passado, aí a gente tentou de outubro a dezembro fazer um outro churrasco porque foi muito bom primeiro, só que a gente nunca conseguiu. E agora, no meio da quarentena, eles relembraram o grupo e começaram a falar, a gente tem que fazer churrasco. Aí eu falei, no meio da quarentena, aí eles falaram, calma, gente, depois da quarentena a gente vai fazer o churrasco. Então, provavelmente vai ser uma das primeiras coisas que eu vou fazer, depois que acabar.